Muito bem, já estamos no ar com o programa desta semana aqui pela TV Bragança. Também estamos pela TV Mantiqueira, canal 3 digital, Dibi. Sim, e os agora avisam muito nós. Isso, e agora pelo jornal Gazeta Bragantina. Estamos no Gazeta Bragantina agora, que legal. Novidade, hein? o Paulinho lá? Legal. Paulinho, grande Paulo, um abraço pro Paulo, Alberto, né? Bom, nosso amigo já conhecido, Dibi. Opa. Tudo bem, Dibi? Estamos aí novamente e firmes, né? Firmes. Isso. Vamos lá, vamos que vamos. E estrelando aqui com a gente, né? Prazer, né? Prazer todo nosso receber a senhora aqui. A Fátima Guimarães, tudo bem, Fátima? Tudo bem. Beleza. Se apresente para o pessoal aí. É professora? Eu sou bragantina nata. Estudei a vida inteira no Casper Líbero, fiz curso de História, dou aula na universidade faz 27 anos. Acho que é isso, o suficiente, né? Que legal, muito bom. Então vamos começando então o nosso programa já com o primeiro vídeo e já a gente volta a discutir. Vamos lá. Que a gente anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Isso não é possível, isso é uma maldade com o povo brasileiro, é um descaramento. Aquele Barroso ontem, apesar de eu não gostar dele, ontem ele falou tudo que tinha que falar na cara daquele Gilmar Mendes. Aquele Gilmar Mendes que eu vou te falar um negócio, me dá nojo de olhar na cara daquele homem. Os ministros do Supremo têm sido protagonistas de cenas horrorosas para a nação brasileira. Eu diria, chegando ao raio do horror. Quando eles querem acabar com a prisão em segunda instância e fazem um contorcionismo jurídico para tentar provar ou buscar um caminho provável para que eles possam, até porque cada um é uma Constituição. O Supremo Tribunal Federal é para interpretar a Constituição, não para que cada ministro seja uma Constituição. E é assim que eles têm se comportado. Então vamos fazer o contorcionismo jurídico. E ao dar a liminar o Lula, se isso vier a acontecer, Deus nos livre, no dia 4, eles vão precisar pedir desculpas a Fernandinho Beiramar, vão pedir desculpas para Palocci, vão pedir desculpa para todos aqueles que foram presos no Mensalão, vão ter que render uma homenagem chorando a Luiz Estevo e vão ter que pedir perdão a todos os criminosos que... Olha, já nem sei se lá o negócio tá rachado, tá dividido, tá em guerra, mas sempre aquele negócio, né? O Barroso e o Gilmar Mendes. Mas vou começar com a Fátima aqui, de primeiras mulheres. Primeiras mulheres. damas. A senhora viu aí, o negócio tá feio. Você acha que o Gilmar Mendes é tudo aquilo que o Barroso falou? É psicopata, é uma má pessoa, pessoa de mal com a vida? Não. Eu penso que a gente deve mudar o vetor da conversa. Né? Penso que nós estamos tendo um péssimo exemplo do que é democracia, do que é justiça e do que é política. Penso que no momento quando interesses escusos se sobrepõem
as normas, nós corremos o sério risco de desacreditar das instituições públicas, sejam elas executivas, legislativas e jurídicas. E qual é o problema disso? Se não tivermos uma postura séria e sóbria, nós vamos ter problemas sérios sociais. Eu sou uma educadora e eu acredito que a alternativa seja pensar em educação. Eu sou de uma geração aqui de Bragança e eu vou falar de Bragança me sentindo muita vontade, sabendo que nós somos ouvidos até mesmo pela Mantiqueira. Mas eu sou de uma geração que foi educada na escola pública na década de 70. Eu tive professores maravilhosos, eu tive uma Aide Marçal, um Carlos Semeghini, uma Leila, outros professores. E o que eles nos ensinaram? E que foi muito importante. Que o diálogo pressupõe que eu reconheça o outro na sua diferença. Eu posso pensar completamente diferente de uma pessoa e ser capaz de dialogar com ela. Quando eu perco esse espaço do diálogo, eu confundo, por exemplo, né, um ator pornográfico com, né, ministros que representam a justiça. E eu coloco, né, no mesmo imbróglio, né, situações, formas de pensar que elas se excluem. Né? Não dá para eu perder de vista isso daí. E quando eu vou para essa discussão, é muito importante que a gente vá atento e de forma exemplar. Que péssimo exemplo do que não é diálogo, do que não é política, do que não é justiça. E eu, assim, eu fico muito constrangida. Eu não tenho vontade de rir. Eu tenho vontade de chorar. Né? Não de chorar, eu tenho vontade de ir para a sala de aula e ensinar para as crianças o que eu aprendi. Eu aprendi ao longo da década de 70 o quanto é importante um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. Eu aprendi na década de 70 o quanto as leis são importantes, eu aprendi o quanto a legislação trabalhista é importante. E eu digo isso na condição de uma senhora de 56 anos, avó e profissional. Então, assim, penso que está na hora de fazermos o que estamos fazendo aqui. Discutir política e mudando o vetor da conversa. Porque tem uma história que é muito engraçada, né? O que acontece com a hiena? Ela se alimenta mal e dá risada, né? Então, quando eu olho esse tipo de situação deplorável, quando eu vejo esses equívocos e vejo que nós estamos perdendo a noção dos limites, de um lado e de outro, penso que seja um momento das pessoas começarem a avaliar o preço de se perder os parâmetros do diálogo. Né? O que acontece se nós não tivermos parâmetros para dialogar? Aí é o fim. Né? O que acontece se eu disser, né, olha, todo mundo armado? O que acontece se eu disser, olha, todo mundo igual? Bom, se é todo mundo igual, ninguém precisa conversar, discutir, basta um mais esperto dizer, não, então pode deixar que eu tomo conta. Né? E o que é muito complicado? Na condição de mulher, na condição de professora, na condição de uma avó, eu olho para esses exemplos e me pergunto o que será que autoriza essas pessoas a imaginarem que outras pessoas, né, se dediquem a discutir esse bate-boca. Um dos juízes que apareceu há pouco defendeu que as universidades públicas deixassem de ser públicas. Todos os países precisam de investimento na área educacional, todos os países precisam ter pesquisa. Mas é esse mesmo juiz que se contrapõe a um outro que, por vezes, eu tenho muitas dúvidas, né, dos julgamentos e das colocações. E daí nós temos alguém que não se deu bem na carreira, alguém que não me parece uma pessoa extremamente lúcida, que vem falar, né,
dessa situação. Então eu fico me perguntando, o que está acontecendo? Perdemos os referenciais? E daí, quando vocês me convidam para vir para cá, eu fico muito feliz, porque o que é, né, esse espaço? É um espaço para a gente começar a falar de educação. Agora há pouco o senhor estava trazendo a experiência da zona rural. Né? Como é que é? Bom dia, boa noite, né? Como é que a gente se relaciona? Respeitava o policial, né? Pedia orientação. Isso, e olha, o policial, não, mas o policial precisa ser respeitado, o professor, aliás, todo ser humano precisa ser respeitado. Com um mau exemplo dado pelos adultos, porque eu sou um pouco anterior. Não, você vou chamar você de você, porque você é minha irmã mais caçula. Eu sou bem mais velho. Você é dos anos 70 da escola, você é dos anos 70, eu sou dos anos 50, 60. Eu nem pensava ter nascido nessa época ainda. A escola não era nem gratuita, a escola era mais do que gratuita, a escola era casa, era igreja, você tinha religião, você tinha o pai e a mãe lá dentro, a professora passava na farmácia onde meu pai trabalhava no balcão lá de uma farmácia em Marília, e eu falei assim, hoje eu estou morto. A dona Mirta, eu lembro o nome da professora, de tanto que ela era rígida e boa professora, né? Como muitas hoje em dia, claro. Mas a situação hoje, que hoje virou assim, a bancada que assiste professor, são agressivas. Antes eu brincava assim, nossa, os professores são agressivos, porque eu cheguei, porque eu não era santinho na escola, eu cheguei lembrado com o apagador lá no fundo, eu era a turminha do fundo, aquela peste. Eu sempre fui lá do fundão lá. Então, eu também. Então você vê, mas a escola era tudo. Você tomava café, era leite de vaca. Puro. Não era leite de água. Era leite de vaca. Soda cáustica. Tinha pão, às vezes tinha até 2 refeições. E hoje eles falam assim, a escola não é extensão da sua casa. Pô, era mais do que extensão da casa nos nossos tempos, né? E dos tempos, bons tempos. Por isso que a gente faz assim, porque olha, sinceramente, eu fiz a escola pública. E eu não precisei de cursinho, de nada, graças a Deus, né? Não sei se a inteligência também tem essas coisas, né? Mas voltando ao assunto aí, para não perder o fio da meada, você falou sobre a hiena, né? Que ela está comendo e está fazendo besteiras e está sempre rindo, mas como eu me formei dentista, eu vou dizer que o problema dela é ortognático, é problema de mandíbula, porque é que eu falo sempre para a turma, eu tenho esse queixão para frente, eu ficava assim, nossa, amigo, você é prognata, um outro que estudou, também sabia que era isso, né, porque eu estudei, né, sobre isso. Eu falei assim, eu gostaria de ser magnata, né, que eu me vez de prognata, porque a hiena, ela pode ver que a hiena, ela tem a parte superior dela, que se chama maxila, para frente, né? Então ela está sempre rindo, porque ela não tem como fechar a boca, está sempre arreganhada, né? Então, eu computo que é que nem esses caras. Esses caras ganham, eu calculo que esses caras devem ganhar em torno entre auxílio moradia, auxílio cachaça, auxílio tudo, deve ganhar uns 100 mil por mês. Isso aí tá igual jogador de futebol, que depois que ele começa a ganhar de 200 mil para cima, ele coloca um salto que só as madames sabem usar, porque é difícil, e esses caras pisam na bola, eles ficam, eu computava assim, é Deus no céu e esses caras na terra, não, é Deus aqui, eles estão começando a ficar acima de Deus, não tem mais, esses caras não tem Deus, não tem coração, não tem nada. Eu nem vou falar que nenhum outro cidadão falou, sinto nojo, porque eu tenho nojo e asco por barata. Porque eu acho que eles estão passando acima da situação da barata. Porque o cara fazer o que estão fazendo. O Barroso, eu gostaria de ser calmo que nem esse homem. Eu falei, esse homem vai levar uns 30 anos para morrer de repente. Porque esse homem é de uma calma, pode ser que ele seja um falso lá por trás, porque a cabeça... E eu computo, que eu sou da área de saúde, desde criancinha, eu estou com 68, eu comecei com 12, então tem 50... A sua idade, eu tenho 56 de viver no meio de doentes. Eu não sei como eu não fiquei doente, eu quase fui uma vez, mas eu computo que todas as pessoas são esquizofrênicas, eu também sou. Só que cada um num grau, a gente pode estar naquele grauzinho início, né? Tem um pouquinho, porque você dá um chilique, porque se não der chilique, porque engolir sapo, eu falo para tu, minha mãe morreu moça de tanto engolir sapo, porque minha mãe era uma santa. Agora o cara diz, nossa, você é briguento, você vai lá, você fala um monte, você vai lá no clube, você briga com tudo. Eu não brigo com as pessoas que nem você falou, eu discuto. Mas você discute, só você fala, mas só eu falo porque vocês não rebatem. Meu sogro falava assim, fale menos, discuta menos, porque Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para você falar mais e
Ela deve falar menos e eu vi mais. Eu falei, mas meu sogro, se eu for ficar quieto aqui ouvindo, vocês não falam. Nós não vamos ficar surdo, porque daqui a pouco, então falo eu, vocês escutam. Mas que nem esse caboclo, esse Gilmar Mendes, eu estou esperando, parece que ele vai viajar agora para Portugal, pela 3ª ou 4ª vez em um ano, que eu acompanho bem, eu estou ali com um olho no peixe, outro no gato. Okay. E eu computo que esse homem aí, ele é um esquizofrênico, mas ele é no grau, nós estamos lá na base da pirâmide, ele já está lá em cima, ele já está começando a melar o relé dele, o cérebro nosso tem isso aqui, tem a parte do emocional e a parte da razão, né? O dele já misturou tudo, ele está completamente, ele é um cara que não tem desapego, esse homem deve ter no mínimo, fora do Brasil e tal, eu calculo que no mínimo uns 50 milhões ou mais guardado, porque ele está indo para Portugal atrás daquele dinheiro que o Lula levou com aquela tal de Noronha, que eram 25 milhões de euros, e isso aí, pode falar o que eles quiserem, o problema dessa gente é dinheiro, cascado. Eles não têm desapego como nós temos, porque uma pessoa ser professor hoje em dia é um mérito assim, que depois de uma santa vem a professora. Não, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. É vergonhoso. Não, mas é muito importante a gente retomar a história da hiena, né? Porque ela foi usada como uma imagem para dizer que é muito fácil eu me ofendo com a atitude do juiz, eu me ofendo com a atitude daquele ator, eu me ofendo e fico irritada com os equívocos, mas o problema está sempre lá longe, o problema está sempre no juiz, o problema está sempre lá longe. E essas são questões, e por isso que é muito importante ser uma profissional da área da educação muito atenta, que elas dizem respeito ao nosso dia a dia, né? Porque o problema está lá no outro? Não, o problema está aqui do meu lado. Como é que eu vivo e como é que eu convivo com essas questões que o senhor, que é da área da saúde, com certeza e com frequência lida, né? A questão dos desvios mínimos que sejam de verbas nas diferentes áreas. Como é que eu convivo com a incapacidade de dialogar, seja com o professor, seja com o policial, seja com o advogado, seja com um político? Né? Essas são questões muito sérias, porque enquanto eu fico apontando, o que eu faço? Eu me eximo da capacidade de fazer política. O que é muito importante? Que a gente retome o significado dessa expressão. Então, quando nós estamos conversando aqui, é fantástico, porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, queremos dialogar e falar sobre política. E falar sobre política é muito importante porque a palavra nomeia. E ao nomear, ela impõe uma ação. Quer dizer, quando eu tenho a chance de olhar e dizer como é que era, você diz, olha, é assim, não, olha, é assado. E a gente diz, e aqui do lado, como é que está? Eu saio, né, do ideal e eu venho para o real. E o muito interessante é que o riso, ele tem uma capacidade incrível, né, de subverter a ordem. Então, quando a gente está brincando, fala do Gilmar, fala do Barroso, fala daquela pessoa, aquela pessoa precisaria de tratamento, porque a baixa estima deve ter sido tão grande e ele deve ter se sentido tão violentado, né? E quem vai no esteio dele também, que aquele precisa mesmo de tratamento. O que acontece? A gente está chamando as pessoas para falarem do nosso dia a dia. Né? Quer dizer, será que a gente tem um Gilmar aqui do nosso lado? Será que a gente tem um Barroso aqui do nosso lado? Será que a gente tem fulano? Será que a gente tem Beltrano? E eu tenho muito receio de uma coisa que aconteceu, né? Sobretudo de 1970 para frente, que é assim, nós pegamos um grande saco e jogamos todo mundo lá e dizemos assim, não gosto de política e todo político não presta. Por que isso é muito complicado? Porque é óbvio, se eu estou aqui, se você está aqui, Titanelli, e se você está aí, Edip, nós adoramos política. E nós estamos fazendo política. E o que é fundamental? Nós estamos chamando para uma conversa política
quem está nos ouvindo. Porque a hora que eu sou irônico, a hora que eu denuncio o desvio de verbas, a hora que eu digo, olha, não é isso ou aquilo, ou a hora que eu me reporto, né, a uma imagem popular, eu estou dizendo, olha, ou nós, como adultos responsáveis, chamamos a nós a responsabilidade pela política, ou é sempre o outro, né? E assim, o que me parece fundamental é que eu estou entendendo e entendi, né, essa possibilidade de estar aqui como um convite, como uma provocação para vir para cá, falar do que acontece lá, mas do que acontece do meu lado, né? Porque o sujeito que para na fila, na frente da escola do filho, porque é assim assado, o professor que faz assim, o policial que faz assado, sou eu, é você está aqui do meu lado. Verdade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta com mais assuntos aqui no nosso programa. Vamos falar de um assunto um pouquinho mais, como eu diria, espinhoso, né? Eu costumo dizer que existe aquele assunto que você fala assim com
olha, vamos dar soluções positivas, né? Cirurgias refrativas, cirurgia do grau, tirar meu óculos, operar a catarata, melhorar a sua visão. Mas hoje eu quero falar com vocês um assunto um pouquinho que eu chamo de espinhoso mesmo, porque é a chamada AMD, ou degeneração macular relacionada à idade. Tivemos oportunidades inúmeras aqui de conversar sobre isso, mas esse assunto ele está numa evolução gigantesca, porque a cada dia, a cada semana, a cada mês, as coisas se descobrem muito mais relacionadas e interligadas entre a nossa visão e a nossa cognição. Obviamente isso não é tão novidade para muitas pessoas, que já sabem disso, mas a cada dia mais se comprova que pessoas que têm baixa de visão estão diretamente relacionadas a alterações cognitivas, aprendizado, memória, depressão, ansiedade. Bom, voltando um pouquinho, eu vou tentar demonstrar para vocês, nesse modelo um pouquinho mais didático, o que seria a chamada degeneração macular relacionada à idade, né? O que acontece com isso? Bom, como o nome já diz, a degeneração relacionada à idade, a macular, é uma degeneração que acontece na região da retina, na região da mácula e justamente relacionada à idade. Então, tentando demonstrar aqui no modelo experimental, só para os senhores entenderem como funciona, a nossa visão ela é captada principalmente nessa região aqui, que eu chamo de cereja, né? Na realidade é a nossa mácula. Então eu vou trazer aqui para um zoom e tentar demonstrar para vocês como que funciona a nossa mácula. Mácula é essa região aqui, exatamente essa aqui. Mácula onde nós temos a nossa visão central. Essa visão central é responsável pela visão de detalhes. Quando você olha para uma pessoa e reconhece o rosto dela, se você está neurologicamente bem, você vai ter uma mácula saudável, você vai ter a informação. Olha, eu estou olhando para o Dr. Fábio. Muito bem. Aqui, essa região, então, é uma região muito importante. Se os senhores olham aqui nessa imagem, vão ver que tem uma bolinha amarela, vamos chamar assim, como cheia de vasos. Na realidade, aqui é um nervo óptico, que é responsável por captar todas essas imagens e, como se fosse um cabo, tá, ele vai levar toda a informação que ele captou aqui na mácula para o nosso cérebro. Então isso é muito importante entender essa ligação, mas o que nós vamos falar hoje é sobre a nossa mácula. Muito bem. Com o passar da idade e por diferentes fatores, que na realidade antigamente só se falava assim, degeneração macular relacionada à idade é por causa da idade, ponto final. Hoje nós sabemos que existem outros fatores que aceleram o aparecimento da DMRI. E o que acontece? Esses fatores estão ligados diretamente a coisas tipo genética, que são os que a gente chama de fatores não modificáveis, e os fatores modificáveis, que é o nosso estilo de vida. Muito bem, eu estou aqui conversando com vocês e estou recebendo um feixe de luz enorme aqui na minha frente, de LED, onde o produtor resolveu passar tudo para LED, né, a chamada luz azul de alta energia aqui, e eu estou sendo bombardeado por essa luz. O que nós sabemos hoje que, como na luz do sol sempre existiu essa luz, e depois no próximo oportunidade nós vamos falar o que é a luz azul de alta energia, ela me bombardeia além da luz UVA, UVB, e na realidade esses efeitos, além da idade e meu estilo de vida, vão acabar comprometendo as células da mácula com processos oxidativos. Muito bem, o que acontece então? Eu tenho hábitos de vida não saudáveis. Eu bebo, eu fumo, não pratico esporte, me alimento mal. Eu contribuo para que eu acelere essa velocidade de envelhecimento. Isso já está comprovado, não é teoria, né, para dizer assim, é porque vida saudável agora é moda e todo mundo tem que ficar bonitinho, corpinho sarado. Não é nada disso. O que nós temos que cuidar da nossa alimentação e de outros fatores. Mas só para os senhores entenderem, então, o que acontece quando eu saio de uma mácula saudável e começo a ter alterações, os senhores já podem ver que vai mudando o padrão da imagem e eu começo a apresentar manchas amareladas. Na realidade, essas manchas amareladas são as chamadas drusas. As drusas são lesões, são alterações, eu não vou entrar em detalhes aqui de células oxidativas e tal, mas são alterações causadas pela degeneração. Quando nós começamos a apresentar um quadro de drusas, nós ainda temos uma visão, ok, os senhores vejam aqui que nós não temos alterações aqui no nosso painel de imagem. Então eu tenho drusas e tenho uma visão boa. Opa, então tá bom, doutor, tá ótimo, tenho drusa, tá ótimo. Não é bem assim. Isso daqui, na realidade, é o sinal precoce de que você pode evoluir de uma forma muito ruim para uma degeneração da sua visão, que é a degeneração macular.
Por que eu falei que é um assunto espinhoso? Porque aqui eu não tenho, uma vez que eu degenero a minha visão, uma vez que eu perco a qualidade da minha visão, eu não tenho como reverter isso. Então, vejam bem, é diferente de uma catarata que eu vinha falando, é diferente de um grau de miopia, é diferente de outros problemas que eu consigo intervir cirurgicamente e resolver meu problema. Aqui não. A mácula, por ela ser um tecido diferenciado, ela pouco se regenera. Então, tudo que eu perder, perdi, né? É óbvio. Tudo que eu vou perdendo de células, eu não consigo recuperar. E aí, o que acontece? Conforme eu continuo descuidado, não faço minhas consultas de rotina, não me cuido, tá tudo bem, estou enxergando, tá ótimo, renovo minha CNH, dirijo, levo minha vida normal, e esse processo vai evoluir e os senhores vão ver agora aparecendo já manchas, lesões mais evidentes na mácula, tá? E aí a coisa começa a se complicar. Então, podem observar aqui o que começou a acontecer com a nossa imagem. Então, imaginem os senhores lendo alguma coisa e começa a distorcer a imagem, ou o senhor olhar para o rosto de uma pessoa e começar a ver uma mancha cinza aqui e começar a distorcer as suas imagens. Bom, aqui nós já estamos num quadro bastante grave, muito complicado, porque quando o paciente chega para a gente aqui nesse estágio, já a queixa dele é de má qualidade de visão, não consigo ler, não consigo focar, e isso aqui eu já não consigo reverter. Aqui é um problema sério. Bom, doutor, mas se ficar assim ainda tá bom, né, tal. Não, não vai ficar assim. Uma vez que começou a evoluir essa degeneração, a tendência dela é ir para um quadro cada vez mais nefasto de perda da visão e principalmente da nossa visão central. Ou seja, tudo que eu vou olhar, tudo que eu vou ver sempre uma mancha cinza na minha frente e com o tempo, na realidade, muito além desse quadro esquemático, desse modelo experimental, eu vou experimentar uma queda de visão muito importante. Uma mácula degenerada, né? Uma mácula toda complicada. Muito bem, como podemos intervir e tratar isso? É um problema, porque existem os tratamentos preventivos que a maioria das pessoas não faz, principalmente quando ela é diagnosticada nessa fase aqui, tá? Eu vou voltar aqui a imagem, quando nós voltamos para essa fase aqui, tá? Que eu ainda posso chamar de saudável, tá? Eu vou bem devagar com o cursor, porque ele é muito sutil, mas só para entender, ainda eu estou chamando de saudável praticamente, mas eu já tenho as lesões precoces. Quem detecta isso é só o seu médico oftalmologista. Por isso é importante a sua visita periódica ao seu médico oftalmologista para que ele faça o seu exame de fundo de olho de rotina, que todos nós fazemos de rotina isso nos pacientes. E quando detectamos pequenas drusas, claro que aqui é um modelo esquemático, mas normalmente o paciente começa com drusas assim fininhas, muito pequenas, talvez eu não consiga demonstrar isso para vocês na imagem, mas nesses pontos aqui é o momento de fazer prevenção. É o momento de você intervir. O seu médico oftalmologista começa a trabalhar na prevenção aqui, antes que eu comece a ter alterações degenerativas. Então, temos que entender que essa prevenção é muito importante. Como trabalhamos a prevenção hoje? Nós temos aí os chamados suplementos, né, que vão realmente retardar a evolução, não são curativos, não são mágicos, tá? Nós temos a interferência da nossa dieta, que é a chamada dieta do Mediterrâneo, que ganhou grande fama aí para o pessoal, né, das Nutris, o pessoal que fala muito sobre isso, e é uma dieta que realmente ajuda muito a evolução. Nós temos que parar de fumar, né? Quem fuma, os tabagistas, mas é moda, eu gosto de falar mal do cigarro, tal. Não é por isso não, é porque o cigarro realmente acelera muito o processo degenerativo e nós temos que falar ainda da atividade física e do índice de massa corpórea. Isso é muito importante porque atividade física já está provado, tá? E quando você melhora o seu IMC, tá? Que é o índice de massa corpórea, você tem uma melhora da produção, diminui a produção de drusas, ou o que já está formado formou, você não tira, mas você evita que exista uma progressão. E isso é muito importante a gente entender. Então, senhores, quando você recebe um diagnóstico que suspeita de DMRI, comprovado por exames depois, passa pelo seu especialista e você tem a possibilidade de modificar esse quadro, antecipe-se e escute com atenção o que o seu médico vai te explicar, porque eu canso no meu dia a dia, na minha clínica diária, dispensar minutos ou às vezes muitos minutos para explicar isso para o paciente. Ele volta depois de 6 meses, depois de 1 ano e fala assim: nossa, era mesmo para fazer isso? Mas é verdade que acontece isso? Acontece.
E depois que existe essa deterioração da visão, aí são lágrimas aí que correm porque você já não consegue ajudar o paciente. Existe uma outra forma de degeneração macular, que eu não vou demonstrar aqui, que é a chamada exudativa, uma degeneração muito mais aguda, é diferente, o tratamento é feito mais agressivo, com injeções e tal, mas não é o escopo da nossa conversa. O que eu queria falar para vocês e mostrar anatomicamente o que acontece com a nossa mácula nesse quadro chamado degeneração macular relacionada à idade, ou a sigla DMRI. Por falar em assuntos espinhosos, como tratamos outro dia sobre a DMRI, ou degeneração macular relacionada à idade, que é um assunto que nos preocupa muito, porque existe uma progressão do envelhecimento populacional. Nós temos e vamos viver num mundo de idosos, né? A nossa população envelhece de uma forma assustadoramente rápida. No Brasil, esse efeito, né, do tsunami grisalho, que a gente costuma definir, que os epidemiologistas costumam definir, vem vindo de uma forma extremamente acelerada, e nós, no Brasil particularmente, não vamos ter muito tempo para nos prepararmos para esse tsunami grisalho, coisa que nos países do norte, né, Estados Unidos, Europa, eles tiveram um período maior nessa curva de envelhecimento. Mas o que eu queria tratar com vocês é a respeito de degeneração macular relacionada à idade e cognição. Degeneração macular relacionada à idade e depressão. Degeneração macular relacionada à idade e ansiedade. Muito bem, coisa que parecia antigamente um assunto totalmente desconexo, hoje nós sabemos que eles estão inteiramente imbricados, eles estão interligados. O que nós sabemos hoje, de dados mais estatísticos, tá? Que 1/3 da população que tem a degeneração macular relacionada à idade, tá? E eu vou colocar aqui já o quadro de perda de visão ou com degeneração de visão, para vocês entenderem, esses pacientes vão experimentar quadros de depressão. Isso é um dado muito importante, porque se você entender que muitos pacientes são tratados por depressão como um quadro principal, mas na realidade esse quadro é secundário à visão. E muitas pessoas não têm essa informação. Então, muitas vezes, muita medicação, enfim, para que você saia da depressão. Depressão é uma doença extremamente grave, não é mimimi, como muitas pessoas imaginam, e quando se deparam com um paciente depressivo, acham que aquilo é frescura e não é. Né? Os colegas que são neurologistas, os psiquiatras, realmente sofrem com isso, porque quando eles dão um diagnóstico de depressão, normalmente, isso é bobagem, né? Depressão né? Síndrome do pânico é bobagem e tal. Na realidade, é uma enfermidade muito complexa. Esses pacientes com degeneração macular relacionada à idade sofrem muito com isso, e o que nós sabemos cada vez mais, esses dados que nós vamos recebendo, essas informações, esses estudos, tá? Que chegam até os extremos de se discutir o quanto essas alterações oculares estão imbricadas até com Alzheimer. Ou seja, é uma coisa muito séria e é uma coisa que tem muito estudo. Existe um estudo já relativamente antigo, de 2008, né, da Universidade de Jefferson, nos Estados Unidos, onde eles realmente confirmaram e amarraram os dados que você tem uma queda de qualidade de cognição, você tem uma queda importante de qualidade de vida social por conta dos quadros degenerativos. E inclusive relacionado a uma síndrome chamada Charles-Bonnet, que diz o seguinte: pacientes que têm quadros de degeneração macular relacionada à idade de forma moderada a severa, eles vão experimentar quadros de ansiedade e, pior, de alucinações. Essa síndrome, descrita como síndrome de Charles-Bonnet, ela diz o seguinte: pacientes que têm esse quadro, eles podem ter alucinações visuais em torno de, pode variar isso, né, de
períodos de minutos até horas. Então você imagina aquele paciente, entre aspas, idoso, porque a degeneração macular relacionada à idade nem sempre atinge idosos, né, que a gente fala velhinhos, né? Na realidade, ele atinge pessoas na faixa de 65 anos, tá? Que hoje pessoas de 65 anos são extremamente produtivas, dirigem, têm uma vida social e muito importante. Então você imagina essa pessoa com um quadro de DMRI tendo alucinações visuais, sozinha, morando sozinha, muitos idosos vivem sozinhos e tal. Então é muito importante a gente chamar atenção para esse assunto, porque embora ele seja tratado, infelizmente ainda com muita superficialidade, as pessoas não conseguem entender ou não conseguem se atentar à gravidade que isso pode estar, porque até então era para o oftalmologista isso, ficar quebrando a cabeça aqui. Melhorar a visão, vou melhorar a visão e acabou, trocar óculos, enfim. Mas nós sabemos que isso aqui imbrica em outras coisas e estão relacionadas a cada vez mais a alterações de cognição e visão. Então, sempre que a gente falar com um paciente com degeneração macular relacionada à idade, nós temos que estar atento a avaliar outras perspectivas, avaliar outros aspectos desse paciente. Quando eu me deparo com esses pacientes que chegam ao consultório desamparados, sem informação, achando que trocar o óculos vai resolver, enfim, é muito complexo lidar com isso. E simplesmente olhar para ele e falar assim, olha, sinto muito, não tenho o que fazer, isso realmente para mim me traz muita angústia, porque eu gostaria de tentar melhorar. Então hoje, o que nós fazemos? Quando eu me deparo com esses pacientes, a gente depende de uma equipe multidisciplinar, tá? Psicoterapia, um neurologista aí no apoio, um psiquiatra no apoio, isso é muito importante, porque os dados cada vez mais confirmam que esses pacientes vão começar a ter perda do seu convívio social, vão começar a ter quadros neurológicos que dificilmente vão estar relacionados a isso. Muitas vezes o neurologista lá ou o psiquiatra preocupado em resolver aquele problema com o paciente, ele não acaba tendo relacionamento com o oftalmologista, e eu também como oftalmologista, por não ter muitas vezes a informação, eu acabo não me relacionando com essa equipe multidisciplinar, né? Então, o psicoterapeuta, um psicólogo de apoio, enfim, nós temos que estar atento a essas alterações, nós temos que estar atento ao diagnóstico precoce desse tipo de alteração, porque nós vamos viver isso de uma forma muito mais frequente, justamente devido ao nosso envelhecimento populacional. E o que vai acontecer? Nós vamos ter que lidar com esses pacientes de uma forma muito mais didática, nós temos que lidar com esses pacientes, não simplesmente falar assim, olha, toma um suplemento, toma uma injeção no olho e vai para casa e vamos ver o que acontece. Na realidade, você tem que dar um suporte holístico para esse paciente, você tem que tentar trazer ele para uma outra realidade, tentar dar um suporte de vida, qualidade de vida, sua independência dentro da sua casa, porque eles passam a ficar muito dependentes de familiares. Isso tem um custo social enorme, tá? Muitos pacientes às vezes são internados em clínicas até psiquiátricas, vamos dizer assim, ou são internados por serem tratados como loucos, né, ou até esquizofrênicos, porque estão tendo alucinações, e na realidade essas alucinações são causadas por alterações visuais. Veja que isso é uma coisa que, embora seja estudada já há muito tempo, as confirmações científicas disso são muito recentes, de 2016 para cá, tá? Quer dizer, do ano passado para cá, né? Que, encerrando agora 2017, mas na realidade isso aqui é um quadro, esse quadro nos preocupa muito daqui para frente. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão realmente acelerando esses processos de envelhecimento ocular, embora a população esteja vivendo mais, nós temos que nos preocupar para que essa estrutura olho não envelheça de forma tão rápida e que ela não se degenere, porque quadros degenerativos normalmente eles são irreversíveis e infelizmente muito nefastos para você lidar com eles.
Por falar em assuntos espinhosos, como tratamos outro dia sobre a DMRI, ou degeneração macular relacionada à idade, que é um assunto que nos preocupa muito, porque existe uma progressão do envelhecimento populacional. Nós temos e vamos viver num mundo de idosos, né? A nossa população envelhece de uma forma assustadoramente rápida. No Brasil, esse efeito, né, do tsunami grisalho, que a gente costuma definir, que os epidemiologistas costumam definir, vem vindo de uma forma extremamente acelerada, e nós, no Brasil particularmente, não vamos ter muito tempo para nos prepararmos para esse tsunami grisalho, coisa que nos países do norte, né, Estados Unidos, Europa, eles tiveram um período maior nessa curva de envelhecimento. Mas o que eu queria tratar com vocês é a respeito de degeneração macular relacionada à idade e cognição. Degeneração macular relacionada à idade e depressão. Degeneração macular relacionada à idade e ansiedade. Muito bem, coisa que parecia antigamente um assunto totalmente desconexo, hoje nós sabemos que eles estão inteiramente imbricados, eles estão interligados. O que nós sabemos hoje, de dados mais estatísticos, tá? Que 1/3 da população que tem a degeneração macular relacionada à idade, tá? E eu vou colocar aqui já o quadro de perda de visão, ou com degeneração de visão, para vocês entenderem, esses pacientes vão experimentar quadros de depressão. Isso é um dado muito importante, porque se você entender que muitos pacientes são tratados por depressão como um quadro principal, mas na realidade esse quadro é secundário à visão. E muitas pessoas não têm essa informação. Então, muitas vezes, muita medicação, enfim, para que você saia da depressão. Depressão é uma doença extremamente grave, não é mimimi, como muitas pessoas imaginam, e quando se deparam com um paciente depressivo, acham que aquilo é frescura e não é. Né? Os colegas que são neurologistas, os psiquiatras, realmente sofrem com isso, porque quando eles dão um diagnóstico de depressão, normalmente, isso é bobagem, né? Depressão né? Síndrome do pânico é bobagem e tal. Na realidade, é uma enfermidade muito complexa. Esses pacientes com degeneração macular relacionada à idade sofrem muito com isso, e o que nós sabemos cada vez mais, esses dados que nós vamos recebendo, essas informações, esses estudos, tá? Que chegam até os extremos de se discutir o quanto essas alterações oculares estão imbricadas até com Alzheimer. Ou seja, é uma coisa muito séria e é uma coisa que tem muito estudo. Existe um estudo já relativamente antigo, de 2008, né, da Universidade de Jefferson, nos Estados Unidos, onde eles realmente confirmaram e amarraram os dados que você tem uma queda de qualidade de cognição, você tem uma queda importante de qualidade de vida social por conta dos quadros degenerativos. E inclusive relacionado a uma síndrome chamada Charles-Bonnet, que diz o seguinte: pacientes que têm quadros de degeneração macular relacionada à idade de forma moderada a severa, eles vão experimentar quadros de ansiedade e, pior, de alucinações. Essa síndrome, descrita como síndrome de Charles-Bonnet, ela diz o seguinte: pacientes que têm esse quadro, eles podem ter alucinações visuais em torno de, pode variar isso, né, de períodos de minutos até horas. Então você imagina aquele paciente, entre aspas, idoso, porque a degeneração macular relacionada à idade nem sempre atinge idosos, né, que a gente fala velhinhos, né? Na realidade, ele atinge pessoas na faixa de 65 anos, tá? Que hoje pessoas de 65 anos são extremamente produtivas, dirigem, têm uma vida social e muito importante. Então você imagina essa pessoa com um quadro de DMRI tendo alucinações visuais, sozinha, morando sozinha, muitos idosos vivem sozinhos e tal. Então é muito importante a gente chamar a atenção para esse assunto, porque, embora ele seja tratado, infelizmente, ainda com
muita superficialidade, as pessoas não conseguem entender ou não conseguem se atentar à gravidade que isso pode estar, porque até então era para o oftalmologista isso, ficar quebrando a cabeça aqui. Melhorar a visão, vou melhorar a visão e acabou, trocar óculos, enfim. Mas nós sabemos que isso aqui imbrica em outras coisas e estão relacionadas a cada vez mais a alterações de cognição e visão. Então, sempre que a gente falar com um paciente com degeneração macular relacionada à idade, nós temos que estar atento a avaliar outras perspectivas, avaliar outros aspectos desse paciente. Quando eu me deparo com esses pacientes que chegam ao consultório desamparados, sem informação, achando que trocar o óculos vai resolver, enfim, é muito complexo lidar com isso. E simplesmente olhar para ele e falar assim, olha, sinto muito, não tenho o que fazer, isso realmente, para mim, me traz muita angústia, porque eu gostaria de tentar melhorar. Então, hoje, o que nós fazemos? Quando eu me deparo com esses pacientes, a gente depende de uma equipe multidisciplinar, tá? Psicoterapia, um neurologista aí no apoio, um psiquiatra no apoio. Isso é muito importante, porque os dados cada vez mais confirmam que esses pacientes vão começar a ter perda do seu convívio social, vão começar a ter quadros neurológicos que dificilmente vão estar relacionados a isso. Muitas vezes o neurologista lá ou o psiquiatra preocupado em resolver aquele problema com o paciente, ele não acaba tendo relacionamento com o oftalmologista. E eu também, como oftalmologista, por não ter muitas vezes a informação, eu acabo não me relacionando com essa equipe multidisciplinar, né? Então, um psicoterapeuta, um psicólogo de apoio, enfim, nós temos que estar atento a essas alterações, nós temos que estar atento ao diagnóstico precoce desse tipo de alteração, porque nós vamos viver isso de uma forma muito mais frequente, justamente devido ao nosso envelhecimento populacional. E o que vai acontecer? Nós vamos ter que lidar com esses pacientes de uma forma muito mais didática. Nós temos que lidar com esses pacientes, não simplesmente falar assim, olha, toma um suplemento, toma uma injeção no olho e vai para casa e vamos ver o que acontece. Na realidade, você tem que dar um suporte holístico para esse paciente. Você tem que tentar trazer ele para uma outra realidade e tentar dar um suporte de vida, qualidade de vida, sua independência dentro da sua casa, porque eles passam a ficar muito dependentes de familiares. Isso tem um custo social enorme, tá? Muitos pacientes, às vezes, são internados em clínicas até psiquiátricas, vamos dizer assim, ou são internados por serem tratados como loucos, né, ou até esquizofrênicos, porque estão tendo alucinações, e na realidade essas alucinações são causadas por alterações visuais. Veja que isso é uma coisa que, embora seja estudada já há muito tempo, as confirmações científicas disso são muito recentes, de 2016 para cá, tá? Quer dizer, do ano passado para cá, né? Encerrando agora 2017, mas na realidade isso aqui é um quadro, esse quadro nos preocupa muito daqui para frente. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão realmente acelerando esses processos de envelhecimento ocular, embora a população esteja vivendo mais, nós temos que nos preocupar para que essa estrutura olho não envelheça de forma tão rápida e que ela não se degenere, porque quadros degenerativos normalmente eles são irreversíveis e infelizmente muito nefastos para você lidar com eles. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito, Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito.
A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de moto pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo.